Olá, meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos de novo, mais uma vez. O meu nome é César e eu estendo a você as cordiais boas-vindas a este humilde canal. Eu não sei em que horário, em que momento você irá acessar este vídeo, né? Então eu lhe desejo desde já bom dia, boa tarde e boa noite. Esse vídeo vai ser um vídeo polêmico. Hoje eu proponho fazer uma análise sobre Apocalipse 12. Vamos conversar um pouco sobre a guerra que houve no céu. Houve guerra no céu, né? A famigerada guerra nos céus. Nós vamos ler o capítulo 12 de Apocalipse e depois nós vamos destrinchar, né? Vamos fazer uma crítica textual. E vamos ver se a visão da tradição religiosa ela realmente está em linha, né, com aquilo que está escrito. Ou se há algumas incongruências. Tá certo? Então eu quero convidar você também a que se faz presente aqui nesse canal, assista ao vídeo cujo título é Onde ocorreu a vinda do Filho do Homem. Esse vídeo é bastante interessante, ele é bastante didático, então eu peço a você que assista esse vídeo. Eu tenho certeza que após você assistir a esse vídeo, você vai ver que você terá uma outra visão, um outro panorama acerca daquilo que foi a vinda do Filho do Homem. Mas agora o assunto é Apocalipse 12. Vamos conversar sobre Apocalipse 12 e eu vou usar a Bíblia Viva. Esta será a Bíblia que usarei no decorrer desse vídeo. Então você que está aí, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Então, vamos a princípio adentrarmos a leitura do capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Então apareceu no céu um grande sinal. Vi uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, esperando a hora de dar à luz. Subitamente apareceu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, ele puxou atrás de si a terça parte das estrelas do céu, que depois lançou na terra. O dragão ficou na frente da mulher enquanto ela estava para dar à luz, pronto para devorar o filho logo que nascesse. A mulher deu à luz um menino, que devia governar todas as nações com mão forte. Ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Então, aqui é a primeira parte, né? O capítulo 12 de Apocalipse é uma sucessão de acontecimentos, né, que ocorrem. Então, no princípio, foi vista então uma mulher no céu, né? Então, vamos agora vamos fazer alguns questionamentos, né?
Bem, a tradição religiosa, ela afirma que esta guerra, ela ocorre no céu, lá onde Deus habita, né? E tudo se sucede no mundo espiritual. É aqui que se origina a doutrina de que Satanás foi expulso do céu. Isso antes da criação, antes de Deus criar o Jardim do Éden, antes de ser estabelecido o homem no Jardim do Éden, essa guerra ocorre. Isso segundo o que nós aprendemos dentro da tradição religiosa. A tradição religiosa afirma isso. Então vamos imaginar que a perspectiva da tradição ela esteja correta. Então vamos colocar à prova e vamos ver se nós encontramos aqui algumas incoerências. Bom, primeiro, aqui diz que foi visto um grande sinal no céu. Um grande sinal no céu, ele viu uma mulher vestida do sol. Bem, se tudo isso ocorre no céu, e esse céu aqui for considerado o local, a habitação de Deus, e se isso ocorreu antes da criação do homem, o que essa mulher estava fazendo no céu? Visto que esse acontecimento ocorre antes da criação do homem, essa mulher estava fazendo o que no céu? Porque aqui está dizendo, ó, apareceu aonde? No céu. Um grande sinal. Então essa mulher estava no céu. Já encontramos uma incoerência, né? Porque se formos considerar esse céu como sendo a habitação de Deus, o que essa mulher estava fazendo lá? E depois foi visto um dragão. Esse dragão também foi visto no céu. Subitamente apareceu outro sinal. Esse outro sinal aparece no céu também. Então tanto a mulher quanto esse dragão foram vistos no céu. Esse dragão que aparece aqui, né? A tradição religiosa, ela diz que esse dragão é Satanás. Esse dragão é o anjo caído, né? É o Lúcifer, aquele que quis tomar o trono de Deus. Isso segundo o pensamento religioso. Então vamos lá, vamos ver se de fato esse dragão ele é o tal Lúcifer, né? O tal anjo caído. Aqui diz que esse dragão ele foi visto no céu, né? E ele, o que esse dragão fez? Ele se colocou frente a frente à mulher. E ele estava pronto para devorar o filho dessa mulher. Essa mulher, ela estava grávida e ela deu à luz um menino. Esse filho é o que ia reger todas as nações. Então a tradição religiosa também afirma que esse menino era Jesus. E de fato, esse menino que ia nascer, ele era Jesus. Só que aí que o pensamento da tradição é incoerente. Por quê? Porque se essa guerra ocorreu no céu e essa guerra foi antes da criação, isso quer dizer que Jesus ele nasceu antes da criação? Quer dizer que Jesus ele nasceu como filho do homem antes de ser criado a terra, antes da criação do homem, Jesus nasceu? Essa guerra não foi no início da criação? Antes mesmo da criação de Adão e Eva? Como que Jesus estava nascendo já naquele tempo? Então já encontramos outra incongruência. E aqui diz que esse filho, ele nasceu. E olha só o que acontece. Esse filho, ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Não é? O filho foi arrebatado. Ora, mas se tudo isso, se todo esse acontecimento, toda essa narrativa está acontecendo no céu, por que cargas d'água esse filho foi arrebatado para junto de Deus? Não já estava lá no céu? Tudo isso aqui já não estava ocorrendo lá no trono de Deus? Por que então que o filho foi arrebatado para junto do trono de Deus?
Isso aqui já não estava acontecendo no céu? É aí que você percebe que esse céu aqui não tem nada a ver com o trono de Deus. E continuando, depois que o filho ele é arrebatado para junto de Deus, diz que essa mulher fugiu para o deserto. Ela foge para o deserto, onde Deus tinha preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Guarde bem esse período. Esse período aqui ele vai ser importante para a nossa compreensão aqui. Esses 1260 dias, eles é o mesmo que 42 meses. Né? Você que está presenciando o vídeo, que está apreciando o vídeo, pegue aí o seu celular, pegue 1260 e divida por 30, e você chegará em 42. O resultado dessa divisão, né, o quociente, vai ser 42. Esses 42 meses é o mesmo que 1260 dias. Então esse período é o mesmo 3 anos e meio. 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. Então a mulher fugiu para o deserto, onde ela iria permanecer durante 3 anos e meio. Então é aqui que nós encontramos outra incoerência. Porque se tudo isso que eu estou lendo ocorre no céu, e esse céu aqui é o mundo espiritual, no mundo espiritual tem tempo, o mundo espiritual contém dias, tem tempos, o mundo espiritual não tem essas coisas. Então você percebe que tudo isso é uma alegoria, gente. O apóstolo João está usando de uma alegoria. Quando João envia essa carta às 7 igrejas da Ásia, os cristãos lá do primeiro século das 7 igrejas da Ásia eram cristãos compostos de judeus. Então João ele teve que usar uma linguagem judaica. Os cristãos que receberam essa carta, você pode ter certeza que eles entenderam o que João quis dizer aqui. E a compreensão deles não foi a mesma compreensão que a tradição religiosa inculcou na nossa mente. Você acha que quando os cristãos lá das 7 igrejas da Ásia, quando eles receberam esse relato, você acha que na mente deles, eles imaginaram que houve uma guerra lá no mundo espiritual? Você acha que o pensamento deles foi aquilo que a tradição religiosa nos ensinou a interpretarmos a Bíblia segundo a nossa cultura ocidental? É óbvio que não. Eles entenderam que esse dragão vermelho que está aqui não é nenhum anjo caído, gente. Esse dragão vermelho aqui, ele representa o Império Romano. Nós vamos mostrar isso aqui. Esse Império Romano, ele agiu por 3 anos e meio. Esse foi o tempo em que Jerusalém começou, onde começou as primeiras tensões entre o povo judeu, entre a guerra judaico-romana. Essas tensões começou em meados de 66. Então, a mulher que foge para o deserto, onde Deus protege, representa o quê? O povo de Deus. Aqueles que escaparam daquela guerra, daquele período turbulento que se abateu em Jerusalém. Foram 3 anos e meio. Agora veja o versículo 7. Do versículo 7 em diante. Então aqui aconteceu a visão da mulher no céu e o nascimento do filho, do varão, não é? Então vamos continuar a nossa análise no versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7. Então houve guerra no céu, o mesmo céu onde a mulher estava. Houve a guerra no céu. Miguel e os anjos debaixo do seu comando, do comando dele, lutaram contra o dragão e os seus exércitos e anjos. O dragão
não foi suficientemente forte e perdeu a batalha e foi expulso dos céus. Esse dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo todo, foi lançado sobre a terra com os seus anjos. Depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Olha lá. Por fim, aconteceu a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Muito bem, até aqui. Então, na primeira parte do capítulo, nós vimos a mulher que aparece no céu. E depois, o dragão. E após isso, a mulher, ela dá a luz ao filho. Aquele filho é Jesus, né? E a mulher foge para o deserto. Então, tudo isso ocorre aonde? No céu. Ora, se essa guerra que houve no céu, ela se deu lá no princípio da criação, então o que acontece? Quando Miguel e os seus anjos é expulso do céu, diz que houve uma forte voz no céu, né? Por quê? Porque o céu se encheu de alegria, porque olha o que eles disseram. O acusador dos irmãos, cadê? Aqui, ó. Depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus, dizendo: por fim aconteceu a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo finalmente se manifestaram aqui. Se manifestaram aqui. Aqui aonde? No céu. Porque o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, aquele que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Ora, esse acusador, ele estava acusando quem? Se essa guerra ela ocorre antes da criação do homem, antes da criação de toda a criação, quem que esse acusador estava acusando? Visto que não havia nenhum ser humano na terra, se essa guerra ocorreu antes da criação, a quem esse acusador estava acusando? Então aqui está mais uma incoerência. Por quê? Porque se essa guerra ocorre antes, quem eram essas pessoas que estavam sendo acusadas? Porque a guerra não ocorreu antes da criação do homem, significa que não havia ser humano na terra. Então, quem eram esses acusados? Quem eram esses? Então é aqui que você percebe que a interpretação da tradição religiosa, ela não se sustenta. Olha aí, mais uma observação, né? Viu só que quando você começa a ler as escrituras sem considerar a perspectiva da tradição, sem considerar o viés da tradição, você consegue enxergar com outros olhos. Então faça essa pergunta ao teu líder religioso. Se essa guerra no céu ocorre antes da criação, então quem eram essas pessoas que estavam sendo acusadas pelo dragão? Se não havia ser humano na terra, quem eram esses então? É aqui que você percebe que essa guerra que houve no céu, né? Essa guerra nesse céu, esse céu aqui não é a morada de Deus, não é o trono de Deus. Olha só, vamos continuar. Agora preste atenção no versículo 11. O versículo 11 nos mostra de que forma Miguel e os seus anjos venceram o dragão, né? O versículo 11 aqui, ó, nos mostra. Aqui diz: eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, né? Pois não amaram as suas vidas nem diante da própria
morte. Então, eles. Esse pronome eles, ele retoma um termo que já foi citado anteriormente. Esse pronome eles que está aqui, refere-se a Miguel. É uma referência a Miguel. Eles o derrotaram. Esse o retoma o dragão. Então, lendo aqui, substituindo esses pronomes pelos seus respectivos referentes, olha como que fica. Miguel e os seus anjos derrotaram o dragão pelo sangue do cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram as suas vidas nem diante da própria morte. Então, a guerra que houve no céu entre Miguel e os seus anjos não foi uma guerra com espada, não foram seres celestiais. Esse Miguel aqui e os anjos representava aqueles que derrotaram o dragão, mas derrotaram como? Derrotaram pelo sangue do cordeiro. Por quê? Porque eles não amaram as suas vidas nem diante da própria morte. Aí a pergunta que eu faço: anjo morre? Será que um anjo morre? É óbvio que não. Então, esses aqui que derrotaram o cordeiro, que era representado por Miguel, representa aqueles que morreram em face da perseguição que o dragão movia contra o povo de Deus. Então, Miguel e seus anjos são representados por aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estavam diante da morte, né? Eles preferiram morrer a negar a Cristo. Olha lá. Eles o derrotaram, ou seja, Miguel e seus anjos derrotaram o quê? Eles derrotaram o dragão pelo sangue do cordeiro, gente. E pelo testemunho deles. Em testemunho que? Testemunho do sangue do cordeiro. Eles não negaram ao Cristo, eles não negaram ao cordeiro. Eles preferiram morrer. Por quê? Porque não amaram as suas vidas. Então, esses aqui, que são representados por Miguel e os anjos, representam os mártires. Os mártires, aqueles que preferiram morrer. E esse pronome o, que é representado pelo dragão, que foram derrotados, representa os perseguidores, aqueles que estavam infligindo perseguição à igreja de Deus. Então, a derrota do dragão e dos seus anjos não foi uma derrota na espada, foi uma derrota... Que tipo de derrota foi essa? Foi uma derrota em que os mártires não negaram a Cristo. Eles não negaram porque não amaram as suas vidas. Eles preferiram morrer. Então você percebe que o apóstolo João, ele teve que usar essa alegoria. Ele usou dessa alegoria dizendo que houve uma guerra no céu. Por quê? Porque essa epístola, vamos dizer, essa carta de Apocalipse, esse livro, né? Ele chegou às 7 igrejas da Ásia. Só que antes desse relato chegar até os irmãos lá da Ásia, das 7 igrejas, esse relato ele era passado de mão em mãos. E se o apóstolo João ele usasse uma linguagem explícita, provavelmente o conteúdo dessa carta nem iria chegar na igreja lá dos irmãos da Ásia. Então, o apóstolo João teve que usar de uma alegoria, ele teve que usar de figuras de linguagem, teve que usar de alegorias, sabe? E ele usou da cultura judaica para que o povo, os irmãos lá das 7 igrejas, entendessem. E com certeza, quando eles leram isso aqui, eles entenderam que essa guerra que houve no céu
não foi uma guerra de espada entre seres celestiais. Foi uma guerra em que Miguel, que são representados pelos mártires, ou seja, Miguel, foram aqueles que derrotaram pelo sangue. Por quê? Porque eles não negaram o Cordeiro, eles preferiram morrer, eles não amaram as suas vidas, eles preferiram a morte. Então aqui se trata de mártire e de perseguidores, aqueles que estavam perseguindo a igreja, aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus. Então esse dragão representa o Império Romano. O Império Romano que perseguia a igreja de Deus naqueles dias. Certo? Agora, vamos voltar no versículo 3 de Apocalipse 12, que tem um detalhe aqui interessante que eu deixei de mencionar. Olha, no versículo 3 está escrito que esse dragão, ele apareceu no céu, né? Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres. Olha o versículo 4. Com a sua cauda, ele puxou atrás de si 1/3 das estrelas do céu, que depois lançou na terra. A tradição religiosa, né, nós crescemos dentro da tradição e há anos a fio, né, nós passamos um bom tempo ouvindo dos líderes religiosos de que essa 1/3 das estrelas do céu são anjos. Então, o sistema religioso ele diz que Lúcifer trouxe do céu, junto com ele, a 1/3 dos anjos. E aí depois, olha só, foi lançado por terra. Só que aqui a gente percebe que quem lança essas estrelas para o céu, quem lança essas estrelas para a terra, não é Deus, é o próprio dragão com a sua cauda. Ó. Com a sua cauda ele puxa essas estrelas e lança ela para a terra. Tá vendo? E a tradição religiosa, ela afirma que essas estrelas do céu, que essa 1/3 aqui das estrelas do céu, são anjos. Só que agora, como eu voltei a mencionar aos senhores, eu disse que Apocalipse ele é escrito debaixo de uma cultura judaica. Então eu vou trazer algumas passagens e vocês vão perceber que essas estrelas do céu não tem nada a ver com anjo. Olha só, vamos ao livro de Números. Vamos mostrar algumas passagens na Bíblia e vamos ver o que significa estrelas do céu. A quem essas estrelas do céu são comparadas, né? Então vamos desmistificar, né, o mito da tradição religiosa em afirmar que as estrelas do céu que são arrastadas pela cauda do dragão são anjos de Deus. Agora vamos examinar debaixo da cultura judaica. Então, Números, capítulo 24, versículo 17. Isso aqui é a profecia de Balaão. Vejo o futuro, observo que daqui a algum tempo aparecerá uma estrela de Jacó. Uma estrela de Jacó, e de Israel se levantará um rei. Ele esmagará o povo de Moabe, bem como os filhos de Sete. Edom será dominado, e Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel será muito poderoso. Um dominador sairá de Jacó e destruirá os sobreviventes das cidades. Então você consegue entender que estrela aqui refere-se a um descendente de Jacó, ou seja, a um descendente de Israel. Possa ser que essa estrela que aparece aqui pode ser uma
uma alusão ao rei Davi, porque Davi, ele foi um rei muito poderoso, ele expandiu Israel. O rei Davi, ele fez grandes conquistas em Israel. Inclusive, a própria cidade de Jerusalém, que pertencia aos Jebuseus, ela foi conquistada pelo rei Davi. Foi o rei Davi que deu esse nome a Jerusalém. Jerusalém, a montanha de Deus. A cidade que pertencia aos Jebuseus, ela foi conquistada pelo rei Davi. Então, essa estrela de Jacó é uma referência ao rei Davi. Então, só para você perceber que quando fala lá em Apocalipse que o dragão arrasta a terça parte das estrelas, a terça parte das estrelas do céu, aquelas estrelas é uma referência ao povo de Deus, aos justos. Vamos a mais uma passagem. Vamos ver mais uma passagem onde aparece estrelas sendo comparada ao povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9. Na mesma ocasião, eu disse a vocês, não posso levá-los sozinho. O Senhor, o Deus de vocês, os multiplicou tanto que, hoje, vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Olha aí, o povo de Israel sendo comparado a estrelas do céu. A cultura judaica, ela sempre usou dessa comparação. O povo de Israel, os justos, os filhos de Deus, sendo comparados, né, como estrelas no céu. Então vamos voltar ao livro de Apocalipse agora e vamos entender isso aqui. Então, voltando para Apocalipse 12, eu havia mencionado a vocês que o livro de Apocalipse ele é escrito debaixo de uma cultura judaica. Então, quando você religioso, né, que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo a esse vídeo, quando você se deparar com essa passagem, onde diz, subitamente apareceu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas na cabeça. Com a sua cauda, ele puxou atrás de si a terça parte das estrelas do céu. Você entenda agora que essas estrelas do céu não são anjos, como esses líderes religiosos nos ensinam. Essas estrelas do céu é uma referência ao povo de Deus, o povo justo de Deus. Então, esse dragão que persegue o povo de Deus, ele lança à terra a terça parte dessas estrelas, ou seja, terça parte do povo de Deus. Então, aqui é uma referência ao povo de Deus que é perseguido. Parte desse povo é perseguido. Então, isso aqui é uma referência ao povo de Deus. É o povo de Deus. Não se trata de anjos. Isso considerando a cultura judaica. Então, o Apocalipse, ele também é escrito dentro dessa cultura. E o apóstolo João, ele também, sendo judeu, ele usa do mesmo artifício. Ele usa da mesma cultura. Então esqueça esse negócio de anjo, terça parte de anjo. Isso aqui não são anjos. Estrelas do céu é o povo de Deus, o povo justo de Deus. Está certo? Bom, então eu vou gravar até aqui. Esse vídeo ele vai ter a parte número 2. Eu tenho muito mais coisas a falar, né? Tem muito mais a discorrer.
Mas para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, eu vou estar encerrando por aqui, tá certo? Então você que acompanhou esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha uma outra visão acerca daquilo que nós lemos até aqui, de Apocalipse 12, né? Que você possa desmistificar, abrir a sua mente, deixar de acreditar nesse misticismo da tradição religiosa, de que houve lá uma guerra no mundo espiritual. Você vê que, lendo o versículo e fazendo algumas perguntas, né, você vê que nós nos deparamos com algumas incoerências. Uma dessas incoerências é imaginar que essa guerra aconteceu no início da criação. Se essa guerra acontecesse no início da criação, o que aquela mulher estava fazendo no céu? Não é isso? E diz que a mulher, ela fugiu para o deserto durante 1260 dias. Ora, se isso acontece no mundo espiritual tem tempo? No mundo espiritual não existe essas coisas. Não tem tempo. Não tem espaço, não tem tempo. Tá certo? Então eu tenho muito mais coisas a falar. Então essa vai ter a segunda parte desse vídeo. A parte número 2. Tá certo? Então eu fico por aqui. Eu agradeço a você que permaneceu até o final do vídeo. É o mesmo jargão, né? Nós moramos numa democracia. Em toda democracia é saudável a coletividade das ideias. Eu fico por aqui. Um fortíssimo abraço. Eu volto em tantos outros vídeos. Eu espero você na parte número 2. Tá certo? Tchau, tchau. Fortíssimo abraço.